Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. A você que nos acompanha, que nos prestigia a programação da TV Mundo Maior e prestigia o nosso programa. Aqui em Uberaba, a TV Mundo Maior tem uma audiência extraordinária. O nosso programa tem uma boa audiência aqui na cidade de Uberaba. Nós sempre recebemos notícias do nosso programa. Por onde vamos? Nós estamos falando aqui sobre Chico Xavier, o médium Chico Xavier, o sábio Chico Xavier, o espírito iluminado de Chico Xavier, sem dúvida alguma, um dos espíritos mais iluminados que pisou aqui no orbe terrestre. Em todos os tempos, podemos dizer, em todos os tempos, Chico era dono de uma sabedoria impressionante. Quando eu penso naquela figura singela, simples de Chico Xavier, que se vestia com extrema simplicidade, os sapatinhos dele já velhos, dobrados como se fossem chinelos, porque ele já tinha os pés inchados nos últimos tempos, estava sempre com aquele terno, um terno surrado, que ele usava por vários dias antes de trocar de roupa, não é? Muitas canetas no bolso do paletó. Eu me recordo, o Chico sempre tinha aqui umas 6, 7, 8, 10 canetas aqui no bolso do paletó. E quase todas elas sem tampa. E o paletó ficava todo sujo aqui assim, olha, das tintas, todo manchado, das tintas das canetas. Porque essas canetas vazam, né? Mesmo as canetas esferográficas, tipo Bic, essas canetas vazam, né? E ele tinha aqui o paletó todo manchado. A tarefa de Chico Xavier era escrever, ele não perdia tempo saindo aí, onde é que está a minha caneta? Ele tinha várias canetas simples, canetas esferográficas em sua casa, na mesa da cozinha, na mesa da sala, no seu quarto, em qualquer mesa, ele tinha várias canetas, porque quando os espíritos se apresentavam para escrever, ou quando ele necessitava de escrever qualquer carta, qualquer bilhete, ele estendia a mão e tinha uma caneta e papel à sua disposição. E sempre muito feliz, sempre muito alegre, cuidando das coisas, cuidando da correspondência, atendendo os espíritos, não é? Atendendo os espíritos na psicografia e também cuidando da correspondência com os encarnados. Claro, era impossível que ele respondesse a todas as cartas, porque Chico era o maior cliente dos Correios aqui em Uberaba, sempre foi o maior cliente. Ele recebia aí uma média de 50 ou mais cartas por dia. Então era muito difícil, não é? Tinha alguns amigos que o auxiliavam, o seu Íker, a dona Zilda, o auxiliavam com a correspondência, mas era praticamente impossível que ele conseguisse atender a tudo e a todos. Enfim, Chico Xavier, ele teve uma vida de muito trabalho e de muita produção e de muita utilidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo e contando a ele, né, que no quarto onde Chico descansava, o quarto estava repleto de coisas, papéis, caixas, papéis, livros, revistas, jornais, que às vezes ele comprava, às vezes ele ganhava, as pessoas mandavam aquilo tudo,
não é? E até a cama dele repleta. Só sobrava o pedacinho onde ele deitava para dormir. E ele deitava de roupa, viu? Não pensem que Chico Xavier colocava um pijama para dormir. Não. Chico Xavier, para dormir, ele colocava um pijama. Não, nada disso. Nada disso. No máximo, ele tirava o paletó. No máximo, ele tirava o paletó e deitava, porque estava cansado e deitava altas horas da madrugada, normalmente 4 horas da manhã. Era muito difícil ele deitar antes das 4 horas da manhã. Ele trabalhava muito à noite, ele fazia a noite render. Então, no máximo, ele tirava o paletó. Às vezes, nem o paletó. Nos dias mais frios, no dia que ele estava mais cansado, ele deitava como ele estava. No máximo, repetimos, ele conseguia descalçar os sapatos. Os sapatos que ele usava, assim, tipo mocassim. Não eram esses sapatos de amarrar, difíceis, não é? Tinha que dar nó, tinha que dar um lacinho, não. Era um sapato no qual ele enfiava o pé. Ele enfiava o pé, tipo mocassim, e ele deitava. No máximo, ele tirava os sapatos e deitava. Deitava de um lado só e de um lado só ele ficava. E ali ele dormia umas 3 horas, descansava umas 3 horas, não é? E já levantava pronto, praticamente pronto para o serviço, não é? Ele só tinha um capricho, vamos dizer assim. Chico só tinha um capricho. Ele gostava de se barbear todos os dias. Todos os dias ele recebia em casa pela manhã um amigo que fazia a sua barba. Ele gostava de se barbear todos os dias, porque afinal de contas ele se apresentava todos os dias às pessoas, não é? E ele dizia que não queria se apresentar como se estivesse doente, abatido ou qualquer coisa neste sentido. Aliás, ele falava assim: olha, nós não viemos ao mundo para enfeiar o mundo. Ele dizia: nós não viemos ao mundo para enfeiar o mundo. Precisamos ter o mínimo de apresentação. E das frases esparsas de Chico Xavier, algumas delas colocamos aqui neste livro, Chico Xavier, Mediunidade e Paz, que é um livro de nossa autoria, é um livro extraordinário, editado pela Didier de Votuporanga, que você pode solicitar em qualquer distribuidora. Chico Xavier, Mediunidade e Paz. Nós colocamos aqui várias frases soltas dele, como, por exemplo, esta aqui: das pessoas de minha estima, que se foram para outra vida, de nenhuma sinto tanta saudade quanto sinto de Emanuel Luiz, meu sobrinho. Ele teve um sobrinho que era tetraplégico, Emanuel Luiz, filho de seu irmão José Xavier, que desencarnou muito cedo. Ele teve um sobrinho assim, que vivia no berço, não falava e não se movimentava. Ele ajudou a cuidar deste sobrinho, que viveu pouco tempo, viveu por volta dos 15, 16 anos. Ele fala assim: de nenhum sinto tanta saudade quanto sinto de Emanuel Luiz, meu sobrinho. Ele era completamente excepcional. Eu tinha que cuidar dele, dar-lhe banho, comida na boca, porque Chico conta que ele era muito pesado e as irmãs dele não conseguiam lidar com ele. Dar banho, trocar roupa, era a tarefa dele, Chico. Durante muito tempo foi tarefa dele.
cuidar do sobrinho. E ele aproveitava os momentos que o sobrinho estava dormindo e psicografava ali, ao lado do sobrinho. Porque Chico psicografava em qualquer lugar. Certa vez ele psicografou no cemitério. Psicografou no cemitério, acompanhando o velório de um amigo. E lá ele foi interpelado por um sacerdote católico, por um padre, no cemitério. O senhor que é o conhecido Chico Xavier? Sou eu mesmo. O senhor que recebe mensagem dos mortos? Sou eu mesmo, seu criado, não é? Se o senhor recebe alguma coisa dos mortos, por que o senhor não recebe agora? Então, naquele momento, Chico tirou um pedaço de papel, conseguiu um pedaço de papel, ali no cemitério mesmo, apoiou aquele pedaço de papel na perna e escreveu um lindo soneto de Alta de Souza intitulado Adeus. Esse conto está no livro do Dr. Ramiro Gama, professor Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Então, Chico, falando aqui de seu sobrinho, ele disse: eu tinha que cuidar dele, dar-lhe banho, comida na boca. Lia contos infantis para ele. Eu psicografava numa mesa ao lado do seu berço. Ele me prendia, porque eu não podia ir a lugar algum, mas me protegia de muitos perigos. Enfim, me ajudou a compreender mais a vida. Olha que coisa fantástica, não é? O Chico ainda conta, não está aqui, que este seu sobrinho, ele tinha dificuldade para engolir a comida. Ele não deglutia com facilidade. Então, às vezes, o Chico, ele colocava a comida na boca, ele mastigava, fazia o bolo alimentar e depois colocava o bolo alimentar na garganta de seu sobrinho, que não conseguia engolir. Nós não fazemos ideia do que o Chico passou, de suas lutas, mas ele conta aqui que mesmo assim, esse sobrinho o protegia, não deixava que ele fosse, por exemplo, a uma festa, a um bar, que saísse se aventurando pelas ruas de Pedro Leopoldo, porque ele se sentia preso ali ao lado desse seu sobrinho, que era filho de José Xavier, seu irmão que desencarnou muito cedo, muito jovem. Em seguida, Chico falou: eu não sei como uma pessoa pode viver sem religião. Como é que alguém pode não acreditar em Deus, se uma simples folha encerra tanta beleza? Se eu fosse obrigado a escolher entre a fé em Deus e a minha morte, eu preferiria morrer a ter que deixar de acreditar em Deus. Olha que coisa, né? A não acreditar em Deus, eu preferiria morrer. E eu estou me aqui recordando de uma outra frase de Chico, ele dizendo o seguinte, que a gente nunca deveria perder a oportunidade de falar no nome de Deus para uma criança. E como isso hoje é necessário, né? Às vezes os pais, mas não apenas os pais, né? As pessoas mais idosas, responsáveis por uma criança, não é? Às vezes não falam em Jesus, não falam em Deus, não é? Falam apenas em dinheiro, falam apenas em internet, falam apenas em negócios, em transações comerciais. E é por isso que essas crianças, infelizmente, vão crescendo desamparadas, espiritualmente desamparadas. São vítimas do materialismo, não é? São vítimas fáceis do materialismo, são adotadas pela incredulidade. Porque se a fé em Deus não faz a adoção dessas crianças,
essas crianças vão ser adotadas por alguma coisa. E acabam sendo adotadas, quando adolescentes, quando jovens, acabam sendo adotadas pelo materialismo, pela incredulidade. E crescem assim, não é? Crescem pensando apenas em aproveitar a vida, crescem apenas pensando no prazer que as consome, não é? Porque não estamos aqui nos referindo a todas. Existem exceções, sim. Existem exceções em tudo. Exceções em tudo, não é? Toda regra possui suas exceções, não é? Como a gente costuma dizer vulgarmente. Mas essas crianças ficam à mercê da droga, da bebida, do prazer desvairado, não é? Da falta de esperança. Hoje em dia é uma doença. A falta de esperança é uma doença que está acometendo muita gente. A falta de esperança no futuro, não é? No futuro profissional, no futuro familiar, no futuro moral, no futuro intelectual. A falta de esperança hoje em dia pode ser considerada uma epidemia ou uma pandemia. Essa falta de esperança em dias melhores, não é? Muitas pessoas não têm perspectiva de futuro, né? Não tem essa perspectiva em relação ao futuro. Tem pessoas que estão estudando, não sabem para que estão estudando, se vão trabalhar, não sabem o que querem profissionalmente. Começam a fazer um curso, não é bem o que queriam, mudam para outro curso, saem, querem outra coisa, não termina nenhuma coisa e nem outra. Então Chico dizia, nós nunca deveríamos perder a oportunidade de falar no nome de Deus para uma criança. E eu vou mais longe, não é só para criança não. A gente nunca deve perder a oportunidade de falar no nome de Deus para todas as pessoas, porque todos nós estamos precisando de Deus, de ouvir o nome de Deus, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia. Precisamos ouvir o nome de Deus, porque o materialismo parece que vai corroendo a sociedade, corroendo a comunidade. Certa vez Chico esteve visitando o Carandiru, que hoje não existe mais, né? Uma penitenciária lá em São Paulo, famosa penitenciária, que já virou livro, já virou filme, o Carandiru. Certa vez Chico foi no Carandiru visitar os presos. Então ele disse, no Carandiru, em São Paulo, não queriam me deixar apertar a mão dos detentos. Chico queria cumprimentar os presos. Os delegados não queriam deixar. Falavam que era perigoso, alta periculosidade, muitos eram perigosos, eram violentos. Aí Chico falou, era a época do Natal. Então perguntei a um dos diretores por que é que eles me haviam convidado. Olha como é que Chico era. Escuta, vocês me convidaram então para quê? Se eu não posso apertar a mão de um detento, por que vocês me convidaram? Como é que eu poderia comparecer ali, fazer uma prece, falar de Jesus e não me aproximar dos detentos? Olha que coisa! De fato, não é? Chico foi convidado para ir pela época do Natal no Carandiru, fazer uma prece, fazer uma pequena palestra sobre Jesus, era a época do Natal. Não, o senhor não pode cumprimentar os presos. O Chico falou, não, eu quero. Aí o delegado falou assim, bom, mas será responsabilidade do senhor então, se acontecer alguma coisa. E o Chico conta que ele foi cumprimentar alguns presos, o delegado posicionou no andar de cima
vários atiradores, com fuzis e metralhadoras. E o delegado falou com ele assim: olha, se acontecer uma rebelião, nós vamos atirar. E o senhor vai estar no meio. O Chico falou assim: não tem problema. Se acontecer qualquer coisa, o senhor pode atirar. Não tem problema, eu vou cumprimentá-los. Eu não posso vir aqui e não me aproximar dos detentos. Isso aconteceu no Carandiru. Chico contou esse assunto para nós, contou essa história para nós, lá no Grupo Espírita da Prece, né, quando ele esteve no Carandiru. Não me recordo aqui agora do ano, mas está registrado. Em um de nossos livros está registrado. Quando ele foi lá no Carandiru, o delegado posicionou os atiradores, porque realmente ali no Carandiru ficavam os considerados presos de maior periculosidade, né? Muitos de maior periculosidade. E o delegado temia, naturalmente, por uma rebelião, fazerem Chico de refém, alguma coisa nesse sentido, né? E o Chico falou: não, se o senhor tiver que atirar, o senhor pode atirar, não é? Se for minha hora, que Deus seja louvado. Se for o meu momento, que Deus seja louvado. E ele foi, graças a Deus, cumprimentou os presos e não teve nada, não houve nada. Os presos o trataram com muito respeito. Os presos o trataram com muito carinho, com muito respeito. Ele cumprimentou os que pôde cumprimentar, lhes beijou as mãos e teve as suas mãos beijadas por eles, como era hábito de Chico fazer. Chico sempre beijava a mão das pessoas em sinal de respeito e de reverência. Certa vez ele se encontrou aqui em Uberaba, num programa de TV, com o arcebispo de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, não é? E o bispo era um inimigo declarado do Espiritismo, era ferrenho adversário do Espiritismo. E Chico se encontrou num programa de TV com ele e o bispo foi logo lhe estendendo o anel. O bispo foi logo lhe estendendo a mão com o anel. E Chico se inclinou e beijou o anel do bispo. Estava tudo certo, estava tudo bem. Isso era Chico Xavier, né? E, finalmente, uma última frase dele, já que nós estamos chegando ao término do nosso programa. Olha o que ele disse: eu penso que o mundo está caminhando para uma tragédia, mas será uma tragédia criada pelo próprio homem. Olha que coisa séria. Eu penso que o mundo está caminhando para uma tragédia, mas será uma tragédia criada pelo próprio homem e não por Deus. Grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.